Hoje, na coluna Saúde, nós vamos falar sobre o câncer de próstata, uma doença que mata um homem, vejam só, a cada 40 minutos no Brasil. O câncer de próstata é a segunda doença mais comum entre os homens no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. O INCA estima que este ano, mais de 61 mil novos casos da doença serão registrados no país. Olha, por ano, são mais de 13 mil mortes. A próstata, a gente lembra, é uma glândula no aparelho reprodutor masculino com a função principal de produzir o esperma. E quando as células desse órgão começam a se multiplicar de forma desordenada, o câncer aparece. Antes, era uma doença de idosos. Hoje, esse tumor maligno atinge homens cada vez mais jovens, viu? E como qualquer câncer, quando detectado no início, a chance de cura é maior. Por isso, o mês de novembro é dedicado a ressaltar a importância do diagnóstico precoce. Por todo o Brasil, vários monumentos, a gente está vendo aí nas imagens, foram iluminados de azul para chamar a atenção para a prevenção desta doença. Olha, para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o urologista Maurício Rubenstein, professor de urologia da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua presença e você em casa também pode participar dessa nossa conversa. É só mandar sua pergunta para a gente pelo nosso site g1.com.br/globonews ou então ligar para a nossa central de atendimento pelo telefone 4002-2884. Primeiro, muito boa tarde. A gente tem que falar desse assunto, é muito importante. A gente deu esse número, né, de um homem que é afetado pelo câncer de próstata e que morre a cada 40 minutos aqui no Brasil, a doença que mais mata. Como que a gente pode, primeiro, identificar essa doença? A gente ouve falar sempre do exame que os homens têm um preconceito, toque retal. É realmente o exame mais indicado? É necessário a partir de que idade? Primeiro, boa tarde, Heloísa, boa tarde a todos. O câncer de próstata é uma doença extremamente prevalente na população masculina, ou seja, o número de casos continua aumentando ainda. Então, o que acontece é que a gente precisa realmente de táticas de prevenção, ou seja, informação, que é o que a população, de uma maneira geral, mais precisa, né? A gente pode dizer que a nossa Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza que a partir de 50 anos nós façamos o início da prevenção do homem no que diz respeito ao câncer de próstata. Então, todo homem, a partir de 50 anos, deve ser submetido a um exame de PSA, que chama-se antígeno prostático específico, é um exame de sangue, como qualquer outro, muito simples, e o exame digital retal, que é o famoso toque retal. Esse exame é feito de uma maneira muito simples, ele deve ser feito anualmente em todos os homens e deve ser feito a partir dos 45 anos, ou seja, um pouquinho mais precoce, para aqueles pacientes que têm algum grau de histórico familiar. Tem pai, tem irmão, tem tio que tiveram câncer de próstata na família. Ou seja, esses devem começar um pouquinho antes. Agora, tem fatores ambientais, alimentação, exercício físico, alguma coisa que possa ajudar na prevenção? Acho que é uma ótima pergunta, sempre a gente orientar a população o que pode ser feito, né? Os principais fatores de risco do câncer de próstata, na realidade, são um pouco simples, né? A idade é o principal. Quanto maior a idade, quanto mais velhos nós formos, maior a incidência de câncer de próstata. E esse pico de incidência, ou seja, quando mais acontece o câncer de próstata, é aos 65 anos. Raça negra, ou seja, os pacientes têm mais câncer de próstata. Obesidade é um fator de risco. Tem mais câncer de próstata e mais câncer de próstata agressivo e, logicamente, coisas da população em geral, ou seja, sedentarismo aumenta câncer de próstata, alimentação rica em gordura aumenta câncer de próstata, então bons hábitos alimentares e de saúde física e mental também vão ajudar a prevenir. E como que são os tratamentos atualmente? Quando é detectado o câncer de próstata, a pessoa tem uma chance de tratamento que é eficaz? Olha, eu diria que o câncer de próstata é um dos cânceres que maior chance de cura a gente tem. A maioria dos cânceres hoje em dia, em 2016, 90% dos cânceres que são diagnosticados precocemente, bem no início da doença. A grande totalidade desses pacientes podem ser curados, diferente de há 30 anos atrás, que 90% eram já metastáticos, com doença avançada. E o tratamento principal que é realizado na maioria desses pacientes é a cirurgia para a retirada do órgão, da próstata, ou a radioterapia. Deve-se lembrar também, de uma maneira bem concisa aqui, que a gente pode acompanhar certos cânceres de próstata quando estão muito no início, dependendo da idade do paciente e de exames complementares também.
Queria agradecer demais Maurício Rubenstein aqui respondendo as questões, muita gente com muita dúvida. Muito obrigada pela sua participação. A gente vai falar ao longo de novembro, agora Novembro Azul, desse assunto para tentar alertar a população. A gente já recebeu muitas participações, então eu vou colocar aqui no telão a participação do Edson Rui Morte, que é de Niterói. Eu tenho hiperplasia benigna, já fiz a biópsia umas 3 vezes. A próstata benigna pode virar maligna? Eu tenho que fazer exames periódicos? É a dúvida do Edson. Olha, Edson, você deve manter a tua prevenção anual, ou seja, é importante que se mantenha esse PSA sendo feito a cada 6 meses, quando a gente tem um aumento do PSA. E o fato de ele ter feito 3 biópsias e ter dado negativa não significa que ele não vá ter câncer. Diminui-se sim a probabilidade de ele ter câncer, já que já tem 3 exames negativos. Então deve manter a prevenção, fazer exames anuais, PSA e toque retal ao longo da vida. Tem uma pergunta de Itaperuna aqui, do Elias Santos. Meu pai faleceu de câncer de próstata. Eu tenho 51 anos e meu médico só tem feito acompanhamento pelo exame de PSA. Ele diz que não é necessário de toque. Está correto esse procedimento? Olha, não é o ideal. Novamente, o que a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza é que todo homem a partir de 50 anos e a partir dos 45, como ele, que tem histórico familiar anterior, seja submetido sim ao exame digital retal, o toque retal e o exame de PSA anualmente. 70% dos cânceres de próstata se localizam na área periférica da glândula, que é exatamente onde o toque pode alcançar. Então, é um exame muito simples e barato que pode salvar uma vida. Tá ótimo, então a gente agradece demais a sua presença aqui, a gente recebeu muitas perguntas e você, assinante, que enviou a sua pergunta, tem a Maria Aparecida, o Márcio Matos, a gente vai encaminhar todas as perguntas para o Dr. Maurício e ele vai responder por e-mail para vocês.